Você já acordou de madrugada para ver se o seu filho está respirando? Você já ficou imaginando centenas de situações de seu filho em perigo e ficou desesperada? Se você também tem medo de estar errando na educação do seu filho, esse vídeo é para você, mamãe. Gente, existe um medo que acompanha, eu acho que praticamente todas as mães, principalmente as mães de um filho, tá? Dizem que quem tem mais de um filho, essa preocupação diminui mais, né? Mas para as mamães que só têm um filho, eu acho que assim, é o pior que tem, meu Deus do céu. A gente realmente sente medo de tudo, de tudo. De escola, o filho na escola, o filho dentro de casa, o filho com alguém olhando, o filho dormindo, o filho acordado, às vezes você vai lavar a louça e você fica com medo do que ele tá brincando, do que ele tá assistindo. Gente, são tantos medos que passam pela nossa cabeça, que assim mesmo, só Jesus para dar conta do nosso coraçãozinho. Quando você tá grávida, você tem aquelas preocupações de comprar as coisas, né? A preocupação, ai meu Deus, será que eu vou dar conta de um recém-nascido? Todas aquelas preocupações. Quando seu filho nasce, é um amor assim tão inexistente, um amor tão perfeito, e junto com esse amor vem o medo de perder, né? Porque todos esses medos aqui gerem mesmo o medo de perder. Então, a gente tem medo de tudo. E é uma vulnerabilidade que eu mesma nunca imaginei sentir. De estar trabalhando e estar pensando, meu Deus, será que já comeu? Será que bebeu água? Será que foi no banheiro? Será que escovou os dentes? Assim, ó, é nos mínimos detalhes. As preocupações que passam pela cabeça da gente, assim, são as mínimas. Eu nunca imaginei viver isso. A parte boa é que quando o filho da gente nasce, nasce uma nova versão da gente, né? Parece que a gente amadurece 10, 20 anos, né? Coisas que a gente não suportava, a gente começa a suportar e a gente acha que é o mínimo. E coisas assim que a gente vivia, a gente deixa de viver para trazer novas experiências para nossos filhos, ou coisas que a gente não vivia, a gente começa a viver para trazer novas experiências. Mas quando os nossos filhos nascem, a gente tem medo de engasgar, de morte súbita, né, de morrer dormindo. Por isso que eu acho que os primeiros dias mesmo de Gabriel, eu sempre assim botava o dedinho para ver se ele estava respirando. Até hoje eu fico olhando assim o abdômen dele quando eu acordo de madrugada, eu fico olhando assim, o abdômen dele para ver se está respirando direitinho, para ver se tem alguma alteração, né? Quando a gente está dando ali uma mamar, a gente fica com medo de engasgo. A gente tem tantos medos, as cólicas mesmo, a gente fica morrendo de medo, morrendo de pena. E a criança vai crescendo e esses medos só aumentam, né? Porque quando tá bebê, a gente fica com esses medos dessas coisinhas que podem acontecer. Quando eles vão crescendo, o medo só aumenta. E aí é medo de queda quando começa a andar. E é medo de acidente, de cair da cama, de cair do sofá, de cair de algum outro lugar assim, né? Porque principalmente meninos, eles são destemidos, eles estão conhecendo o mundo e eles não têm medo de nada, porque o medo não faz parte deles, o medo faz parte da gente. Deles não, eles estão para viver mesmo, para descobrir. E aí quando chega na escola, a gente tem medo dos bullies, a gente tem medo das amizades, a gente tem medo do coleguinha bater, a gente tem medo de pegar gripe do coleguinha, a gente vai tendo. E aí as coisas já vão mudando. Não que a gente deixe de ter medo dos acidentes, não que a gente deixe de ter medo do engasgo. A gente só vai adquirindo mais coisas vão influenciando para a gente ficar nesse sentido de alerta, né? Porque a gente nunca acorda e dorme sem ter pelo menos uma preocupação. E aí, quando cresce, aí vem a questão da adolescência. Eu não tenho um filho adolescente ainda, mas aí vem os medos, né? Com quem está influenciando seu filho, medo com as drogas, medo com o alcoolismo, medo com tantas coisas que eu fico, meu Deus do céu, é só Jesus mesmo para guardar a nossa mente e para livrar os nossos filhos. E hoje que a internet está aí, né? De tudo, a internet tem de tudo. Eu acho que nossos filhos estão bem mais expostos do que na época que nós éramos crianças, que nós éramos adolescentes. Por isso que hoje em dia também eu tenho muito cuidado com o que Gabriel assiste na TV, porque muita coisa assim, ó, eles colocam nos mínimos detalhes para influenciar a cabecinha deles. E depois de todos esses medos, de tudo isso que eu já falei, eu acho que não existe coisa maior que passa assim na minha cabeça de verdade. Eu não sei se na sua. É o medo de falhar como mãe. É o medo do meu filho quando crescer, ele falar assim: minha mãe falhou nisso, minha mãe errou nisso. Porque todos esses medos eu acho que engloba mesmo o medo da gente falhar.
com medo de alguma coisa a gente deixar passar na nossa criação e lá na frente a gente perceber que a gente falhou. E hoje eu fico, meu Deus, será que eu estou gritando demais? Será que eu estou sendo rígida demais? Será que eu não estou traumatizando ele de alguma forma? Será que eu estou dando um amor suficiente? Ou será que eu estou dando amor demais? Será que eu estou dando um presente suficiente? Ou será que eu estou dando presentes demais? É um ciclo, assim, que eu fico na minha mente realmente me perguntando se eu estou sendo certa, se eu estou sendo coerente, se a educação que eu estou passando para ele está sendo uma educação que vai formar um cidadão lá na frente, um cidadão bom, sem traumas, sem problemas psicológicos, que a gente sabe que a maioria desses problemas psicológicos vem de traumas de infância mesmo. Mas aqui vai algo para você tomar cuidado. E eu mesma estou assim cuidando bastante da minha mente. Estou lendo alguns livros também sobre isso, assistindo alguns vídeos para melhorar, porque esse medo que a gente sente pode estar também nos aprisionando e aprisionando os nossos filhos. Porque às vezes esse medo a gente não deixa as crianças fazerem nada, né? Acaba aprisionando eles têm uma infância tão prisioneira, e isso também acaba aprisionando a gente. E lá na frente pode fazer mal. Então a gente tem que cuidar bastante para esse medo não ser demais. Esse cuidado, que às vezes a gente acha que é um cuidado, mas é um medo que a gente acaba colocando na criança, e a gente não prepara uma criança para viver um futuro a qual ela mesma toma conta da vida dela. Né, porque ela foi tão aprisionada que ela não consegue tomar as próprias atitudes, né? Sempre ter alguém para falar por ela. Ela sempre precisa de alguém para resolver algo para ela, porque a gente não deixa a criança resolver nada, fazer nada sozinha. E eu mesma estou me percebendo e hoje em dia eu estou tentando deixar ele fazer algumas coisas sozinho, né, resolver algumas coisas sozinho, para que lá na frente ele não tenha essa dependência, né, de mim ou de alguém, essa dependência absurda, e isso foi influenciar ele na adolescência, na juventude, nele como adulto. E isso também para a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se manter muito ansiosa. E o ano passado mesmo, que eu estava com uma carga de trabalho muito alta, eu tinha bastante crise de ansiedade também por conta disso. Esses medos, e eu ficava me julgando o tempo todo, eu estou trabalhando muito, não estou dando atenção para o meu filho, e com isso eu fiquei muito ansiosa, muito, muito. Então a gente tem que se cuidar também, porque para a gente amar o outro, a gente precisa primeiro nos amar, primeiro cuidar da gente, para que a gente possa passar um amor educativo, né? Um amor que realmente está cuidando e não que está traumatizando o outro. E falando disso, eu mesma estou me educando, né? Como eu falei para vocês, o que melhora mesmo é a gente procurar conhecimento da área, né? Se você tiver assim muito, muito ansiosa, procurar um profissional da área, um psicólogo para te ajudar. E no meu caso, ler livros, ouvir podcasts, assistir vídeos sobre esse tema me ajuda bastante. E eu estou evoluindo, né? Eu estou evoluindo, melhorando, diminuindo esses medos. E também, no meu caso, eu coloco nas mãos de Jesus e falo bem assim, ai meu Deus, vou tranquilizar mais minha mente. E estou aprendendo que eu posso cuidar do meu filho sem viver essa escravidão sentimental, essa escravidão de cuidado, de medo, de tudo, sabe? Se você está carregando essa culpa, esse medo, essa ansiedade toda, procure se cuidar, né? Procure se cuidar, procure pensar em você também, porque eu sei que quando eles estão pequenininhos, a gente pensa só neles, a gente esquece da gente, às vezes a gente até esquece de se arrumar, a gente esquece de se cuidar, mas nós temos que pensar na gente também, tá? Vamos nos cuidar, né? Vamos pensar que nós temos uma vida inteira pela frente e que se a gente também se priorizar, a gente consegue dar conta de tudo, mas com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais amor próprio. E uma coisa, a gente, além de ter todo esse medo, às vezes a gente se culpa por coisas que a gente faz também, né? Nem todos os dias são tão bons. Eu mesmo tenho dias que eu falo bem assim, meu Deus, quando eu boto ele pra dormir, eu fico, nossa, hoje eu passei muito dos limites. Hoje eu tava muito estressada e reclamei muito, gritei muito,
e ele não merece isso. Aí eu fico assim, aí eu fico pesada, sabe? E depois eu entrego nas mãos de Deus, me perdoa, me perdoo e indico amanhã um novo dia para começar melhor, para fazer melhor, para não gritar tanto, para não exigir tanto. Todo dia é um aprendizado. Todo dia eles testam coisas novas, né? Eu fico assim, meu Deus, só Jesus para me dar paciência. Só Jesus para me dar discernimento de como eu vou agir, né? Porque tem coisas que a gente olha assim, que eu clamo logo o sangue de Jesus para me ajudar, para me dar tranquilidade na ação. Eu não sou tranquila, eu sou estressada. E eu adoro gritar, gente, eu adoro gritar, eu adoro. Minha voz já é alta, eu adoro gritar. E é uma loucura, é uma loucura. Mas assim, eu realmente, eu já começo meu dia entregando meu dia nas mãos de Jesus para ele controlar o meu eu, né? Para me ajudar a controlar o meu eu, principalmente nos dias em que eles estão mesmo testando a gente. É a melhor forma, assim, de fazer, entregar nosso dia. E aí, nos dias em que eu tô muito estressada, eu falo bem assim, não, hoje mesmo foi um dia que eu tô muito estressada. E eu falei bem assim, Jesus me ajuda, porque eu tô estressada e eu realmente tô passando dos limites. E aí eu vou baixando mais o tom, vou falando mais baixo, vou tentando respirar mais fundo, contando até 10, e aí as coisas vão fluindo, vão caminhando, mas assim, ser mãe não é uma coisa fácil, ser mãe é uma coisa difícil, a gente se cobra, a gente erra, mas a gente também tem que se perdoar, a gente também tem que se amar, a gente tem que se cuidar, e isso é o que importa, tá? O que importa é evoluir todos os dias.